Fala nação, tudo beleza? Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, por favor, se inscreva, ative o sino, deixa o like para continuar recebendo notícias diárias sobre o Flamengo. E nesse vídeo nós iremos aqui reagir ao pós-jogo, a vitória do Flamengo de 2-0 contra o Cuiabá no Maracanã. Vitória essa que tivemos aí finalmente a estreia do Dorival, né? A estreia de verdade, onde ele treinou o Flamengo. E vimos um time completamente diferente, né? Um time mais organizado, né? Os jogadores mais confiantes, com mais vontade de vencer, né? Destaque aí pro Ayrton Lucas, né? Que fez o seu primeiro gol no Flamengo aí, né? Um gol meio sem querer, mas foi um golaço de verdade. E com certeza agora, né? Veremos aí o que os jornalistas, comentaristas, eles terão para falar aí sobre essa partida do Flamengo, a análise deles. Esse corte aí é da ESPN Brasil, deixamos os créditos para eles e vamos ver, né, o que é que eles têm aí para mostrar pra gente. O Campeonato Brasileiro foi uma luta, mas foi 2-0, gol do Ayrton Lucas no primeiro tempo, logo no comecinho do jogo, e aí depois o Gabigol na segunda etapa fechou a conta. Boa noite, Gustavo. Tudo bem, Marcela? Boa noite a você, boa noite ao Capita, boa noite ao Djalma que está com a gente também, e ao fã de esporte, em especial o rubro-negro, que depois de uma sequência de rodadas bem turbulentas, acho que hoje, embora o placar não tenha sido elástico, mas viu seu time jogar bem, jogar com imposição e jogar tranquilo, do minuto 1 ao minuto 90, e de maneira bem merecida voltou a vencer o campeonato. E aí é um Flamengo que com essa vitória sai da 15ª colocação e vai para a 9ª colocação. Já é o 9º colocado e tem 15 pontos conquistados agora. Fala, Capita! Fala, Fábio Luciano. Boa noite, Marcela, Zupac, Djalma, que vai estar com a gente também. Boa noite a todos. Uma vitória importante, Marcela, como o Zupac falou. Pelo resultado, os 3 pontos que levam o Flamengo um pouco mais para cima na tabela, mas também pelo desempenho, né? Foi um time diferente do que a gente estava acostumado a ver. Um time que colocou um pouco mais de intensidade no jogo, que compactou um pouco mais as suas linhas. A gente percebeu até o ambiente, né? Na fisionomia dos jogadores ali, um time mais confiante, peças importantes em campo. Né? A gente tem que destacar a atuação do Ayrton Lucas, que fez o gol e foi muito bem pelo lado esquerdo, substituindo o Felipe Luiz. O João Gomes, que entrou na partida, e com o João Gomes em campo, o Flamengo atua de uma forma diferente, porque ele dá muita segurança para o meio-campo do Flamengo, além da qualidade que ele tem, ele dá segurança também na marcação. E a principal estrela do Flamengo no momento, né, que é o Arrascaeta. Então, quando o Arrascaeta está em campo, o Flamengo, a gente sabe que o Flamengo vai render bastante na questão ofensiva. Então, é uma vitória que traz alegria ao torcedor. A gente viu as imagens finais do Maracanã, o torcedor feliz, comemorando a vitória, né? O Flamengo, em alguns momentos, mesmo vencendo, era cobrado pelo torcedor. Mas acho que hoje cria-se uma expectativa muito favorável para esse elenco do Flamengo e para esse início de trabalho também do Dorival Júnior. Pois é, a segunda partida do Dorival Júnior, né? Mas a primeira ele não deu tempo nem de dar bênção aos jogadores, como a gente diz. Ele chegou e já foi para a partida contra o Internacional lá no Beira-Rio, e aí o Flamengo acabou perdendo, e agora nessa segunda partida uma vitória importante do Fla. Mas eu tô achando os nossos comentaristas aqui no nosso estúdio muito animados com esse Flamengo do Dorival Júnior. Vou chamar o Djalma também para o nosso Sport Center. Fala, Djalma, boa noite. Seja muito bem-vindo. Fala aí o que é que você achou dessa vitória importante do Flamengo em cima do Cuiabá. Boa noite, Marcela. Boa noite, Fabião. Boa noite, Zupac, fã do esporte. Você me chamou bem, Marcela, que assim, eu vi muito animado, né? O Zupac e o Fábio, mas eu acho que o trabalho do Flamengo, concordo com eles que o Flamengo fez um bom jogo, mas eu acho que esse trabalho do Flamengo, ele foi muito facilitado em função do gol ter saído cedo. Eu acho que o Flamengo, no primeiro tempo, mesmo com a vantagem do 1-0, foi um time que criou pouco, apesar de ter o controle do jogo. É um time que tem dificuldades para criar. Assim, se o placar está 0-0, esse time ia ter muito mais dificuldade. Mas como conseguiu o gol cedo, conseguiu ter o controle do jogo, dominou o jogo o tempo inteiro, e a partir dos 20, 25 minutos do segundo tempo, o Cuiabá, perdendo o jogo, tentou sair um pouco mais, mesmo sem oferecer muito perigo à defesa do Flamengo, e foi aí que o Flamengo realmente teve 3, 4 oportunidades claras de gol, poderia ter feito mais. Saiu com uma vitória merecida, que dá uma tranquilidade. Realmente essa vitória dá uma tranquilidade, porque o torcedor
está muito impaciente, torcedor com alguns jogadores pegando no pé, vaiando. Então essa vitória principalmente para o Dorival e para o time também, né, que estava perto ali da zona do rebaixamento, vai dar uma tranquilidade maior. Pois é, olha, Fã de Esporte, só pra gente passar limpo, a gente vai pra zona mista lá no Maracanã, o Pedro Henrique Torre tá por lá, a gente também vai acompanhar a entrevista coletiva do Dorival, quando o Djalma fala que os torcedores estavam pegando no pé de alguns jogadores, o Vitinho foi muito vaiado hoje, mas a gente vai falar também de duas situações muito preocupantes. Primeiro, o Davi Luiz, que tudo indica que foi uma lesão muscular, então deve ficar afastado há algum tempo do Flamengo, mas tem também a lesão do Bruno Henrique, foi algo muito preocupante. O médico do Flamengo, Tanuri, disse que é algo preocupante, mas amanhã os dois jogadores vão fazer esses exames e aí a gente vai conseguir ter informações mais precisas sobre esses atletas, mas claro que fica toda a nossa torcida para que nada mais grave aconteça com o Bruno Henrique. Ô Zupac, você, e quando eu falei que você estava muito animado, é porque assim, é o primeiro jogo, claro, né, com uma vitória contra o Cuiabá, jogando no Maracanã, 43 mil torcedores empurrando aquela equipe, e foi um 2-0, mas um 2-0 na luta, e como bem ressaltou o Djalminha, já com um gol, que também dá aquela tranquilidade, ou deveria dar aquela tranquilidade na equipe. Não, é claro que o gol no começo facilitou o trabalho do Flamengo, porque o Cuiabá veio num primeiro momento para tentar se defender, e depois do gol do Flamengo, o Cuiabá tentou jogar, e a partir do instante que o Cuiabá tenta jogar, o jogo fica muito aberto, muito franco para o Flamengo, e o Flamengo aproveita, em vários momentos o Flamengo teve contra-ataque no primeiro tempo ainda, para tentar fazer o segundo, tentar fazer o terceiro, não conseguiu. Eu acho que foi um jogo positivo, porque mesmo com a dificuldade para o Flamengo construir o 2-0 e de fato matar a vitória, o Flamengo teve muito volume. Me chamou muito a atenção a movimentação dos homens de frente. Enquanto o Bruno esteve em campo, ele, o Everton Ribeiro, o Arrascaeta, o Gabriel, o Andrés chegando com um bom jogo também. Então foi um jogo mais leve para esses caras conseguirem jogar. Claro que facilitado a narrativa do jogo ficou mais favorável com o gol do Ayrton Lucas no começo. Mas eu gostei muito da movimentação do Flamengo. O jogo pelos lados fluiu muito bem, tanto com o Ayrton, não só pelo gol, mas o Mateuzinho apoiando muito pela direita, porque o Everton pisa sempre para dentro, então abre o corredor para o Mateuzinho. Então foi um jogo em que o Flamengo conseguiu desenvolver o seu jogo ofensivo. E a gente falou isso aqui durante as últimas semanas. Eu acho que um dos grandes pontos negativos do trabalho do Paulo Souza foi que o Flamengo deixou de ser um time tão insinuante ofensivamente. Não fluiu bem, não encaixou. E o Flamengo não foi um time tão insinuante ofensivamente com o Paulo Souza, e aí sofria os seus problemas de meio campo e defensivos que o time ainda tem, claro que ainda tem, né? Então, quando esse ataque funciona, o Flamengo consegue ocultar as suas deficiências e se impor através da diferença técnica, né? E o Capita falou, o Arrascaeta em campo é totalmente outro time, né? O Gabriel flutuando, teve lance que o Gabriel foi ali para meia direita, onde ele gosta de jogar, cruzamento perfeito, e o Arrascaeta de centroavante cabeçou na trave. Então, a movimentação do Flamengo eu achei muito positiva. É claro que é só o primeiro jogo do Dorival em casa, não dá para dizer absolutamente nada sobre o que será ou o que não será o Flamengo nas mãos do Dorival, porque tem muito chão ainda, muita coisa para acontecer ainda, mas a impressão que me dá é que o Dorival vai tentar, nesse momento, fazer o simples, colocar os jogadores onde eles gostam de jogar, ao invés de tentar adaptar um pouco aquilo que ele pensa e tal. E fazendo o simples, descomplicando um pouco, pode encontrar mais naturalidade para as coisas acontecerem no Flamengo. Você gostou dessa escolha do Dorival hoje com esses jogadores? E sem falar que não ter ninguém no departamento médico no início da partida é algo também muito positivo. Sim. Ter Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol também é algo que dá aquele alívio ao torcedor. O torcedor sorri quando escuta esses nomes. Não, é isso, Marcelo. Acho que o Flamengo, o Dorival escolheu um time para o jogo do Internacional e ele entendeu que com aquele time, mesmo não querendo comparar o jogo do Internacional, que é um jogo muito mais forte do que o Cuiabá, sim, mas que algumas peças não iriam funcionar juntas, né? Assim como o Davi Luiz e o Felipe Luiz, por exemplo. Sim. Se você tem o Davi Luiz pelo lado esquerdo, você tem que ter um pouco mais de juventude, um jogador que tem mais combate. O Ayrton Lucas fez muito bem isso hoje. Ele entendeu que o João Gomes tem que jogar, né? Até pela sustentação que ele dá, ele tem que jogar. Então foram movimentações que ele fez com o Internacional que foram corrigidas no jogo de hoje. É lógico que o Flamengo leva uma vantagem com a volta do Arrascaeta, que hoje foi muito produtivo também. Mas assim, não é criar euforia, é lógico que é apenas um jogo, né? O Flamengo enfrentou um adversário que está brigando na zona de rebaixamento, Marcelo. Mas as movimentações foram interessantes, né? Acho que foi um time mais compactado,
um time que não deu espaços para o Cuiabá criar chances de gol, então o Flamengo errava muito atrás, dava muitos espaços, independente do adversário, isso não aconteceu. O Flamengo perde o Davi Luiz logo no início do primeiro tempo, entra o Léo Pereira, que é um jogador também que é questionado, assim como o Vitinho, mas através dessas movimentações defensivas, o Léo não ficou tão exposto, então teve uma atuação mais segura do que a gente está acostumado, e na frente o Flamengo funcionou. Eu acho que os jogadores se aproximaram mais, então a gente viu, principalmente no primeiro tempo, jogadas que eram o forte do Flamengo. Algumas jogadas de um pouco mais de velocidade, mas muitas jogadas também de aproximação. Gabigol, Arrascaeta, Everton Ribeiro, então, Bruno Henrique. Então, eu acho que assim, é lógico que o torcedor tem um caminho a ser percorrido ainda do Flamengo, é o início de trabalho do Dorival, mas assim, eu acho que o que o Flamengo apresentou hoje foi positivo. E parece que a atmosfera mudou. Eu vejo jogadores mais confiantes, jogadores mais felizes em campo. Voltou a ter um pouco da conexão com a arquibancada, tirando o episódio do Vitinho, porque até aquele momento que o Vitinho começou a ser questionado pelo torcedor, a torcida do Flamengo estava cantando, estava apoiando, coisa que a gente não via também em jogos anteriores, mesmo o Flamengo vencendo. Então eu acho que essa química pode voltar a funcionar. É o início de trabalho, mas é algo que o Flamengo pode retomar com esse trabalho do Dorival. Então, galera, esse foi o vídeo, né? Tivemos aí a estreia do Dorival, né, com vitória no Flamengo, muito bom realmente. Foi uma partida muito boa do Flamengo, né? Nós conseguimos ver isso. Muitos pontos positivos, como destacou aí os jornalistas, né, comentaristas. E com certeza agora esperamos que melhore cada vez mais, né? Lembrando agora que o próximo confronto do Flamengo é contra o Atlético Mineiro, então vai ser aí um confronto difícil. E será no domingo e na quarta-feira, né? Confrontos seguidos contra o Atlético Mineiro. Sendo um no Brasileirão no próximo domingo, né, e um na Copa do Brasil. Então essa vitória vai deixar o Flamengo aí com certeza ainda mais confiante, até porque o Galo ele empatou, né, com o time que ele enfrentou, eu esqueci o nome, mas realmente agora vemos que o Flamengo está mais confiante, vimos os jogadores com mais vontade de vencer, isso com certeza agora aí deixa a torcida mais animada. Então, aproveita também, pessoal, para deixar o que vocês acharam nos comentários da partida do Flamengo hoje, né? O que vocês acharam de interessante, das mudanças que fez aí o Dorival Júnior, de como o time foi montado. Vai ser muito importante também ter a opinião de vocês. Não esquece de se inscrever, ativar o sino, deixar o like, né? E compartilhar também para geral. Agradecemos a todos aí e logo mais estaremos trazendo mais vídeos para vocês.